Imagine uma conversa no deserto, nos arredores de Jerusalém. O ano é aproximadamente 32 depois de Cristo. Jesus está com 3 de seus seguidores mais próximos. Não os 12, mas 3 a quem ele chamava de pneumáticos, aqueles que conseguiam perceber além do que os ouvidos captam. Eles haviam acabado de voltar de uma aldeia onde algo os inquietou profundamente. Encontraram um homem que parecia humano, falava como humano, até citava as escrituras com precisão. Mas havia algo errado. Seus olhos não refletiam luz alguma. Sua presença parecia esvaziar o ambiente. Quando falava sobre Deus, as palavras eram impecáveis, porém caíam como pedras, corretas na forma, mas sem vida. Um dos discípulos fez então a pergunta que ecoou há 2000 anos entre os buscadores: Mestre, como podemos saber? Como reconhecer aqueles que parecem humanos, mas não são? Aqueles que têm carne, mas servem às forças que governam este mundo? Jesus não respondeu imediatamente. Abaixou-se, traçou um símbolo na areia e logo o apagou com a própria mão. Olhou nos olhos de cada um deles e pronunciou apenas uma frase. Uma pergunta. Uma única pergunta que, quando feita, revelaria tudo. Essa pergunta teria sido preservada em um fragmento descoberto em 1896, oculto na chamada Geniza do Cairo, uma câmara escondida em uma antiga sinagoga. Muitos estudiosos consideraram o texto corrompido ou irrelevante. Mas aqueles familiarizados com os ensinamentos gnósticos o reconheceram imediatamente como um conhecimento perigoso, não por superstição, mas porque oferecia discernimento. Segundo essa tradição, essa pergunta não apenas identificava influências enganosas, ela protegia quem a compreendesse. Se algo trouxe até esta mensagem, se há em você uma sensação de reconhecimento ao ouvir isso, pause por um instante. Respire fundo. O que será compartilhado aqui não é apenas informação, é reflexão. Antes de tudo, é preciso entender o que está sendo descrito. A palavra arconte vem do grego e significa governante ou autoridade. Nos textos encontrados em Nag Hammadi, esse termo aparece associado a entidades que não seriam reis terrenos, mas forças ligadas à consciência e à estrutura da realidade material. Esses escritos descrevem os arcontes como inteligências parasitárias, fragmentos do chamado demiurgo, o criador imperfeito do mundo material diferente da fonte suprema. O monad, na linguagem gnóstica, o demiurgo não cria a partir do amor, mas da limitação. Assim, os arcontes não criariam, apenas imitariam, distorceriam e absorveriam energia emocional densa, medo, vergonha, raiva, desespero. De acordo com essa visão, essas influências não possuem pessoas de maneira dramática, como nos filmes. O processo seria mais sutil. Elas se fundiriam à consciência de indivíduos que abandonaram completamente sua dimensão espiritual, pessoas que escolheram poder, controle e materialismo acima da verdade interior. A fusão seria tão profunda que o próprio hospedeiro poderia não perceber. A memória, a personalidade e o conhecimento permaneceriam. Mas a centelha interior estaria obscurecida. Essas ideias sustentam que tais consciências atuariam em posições de influência, moldando sistemas, narrativas e estruturas sociais, sempre com um objetivo: impedir que aqueles que possuem percepção espiritual despertem para a sua verdadeira natureza. Dentro dessa leitura gnóstica, Jesus não teria vindo estabelecer dependência institucional, mas ensinar consciência. Ele seria apresentado como um mestre pneumático, alguém que ensinava outros a atravessar esse campo de controle sem serem absorvidos por ele. Entre os ensinamentos atribuídos a ele, um dos mais práticos seria este: como reconhecer instantaneamente quando alguém está desconectado da própria centelha interior para não entregar energia, confiança ou atenção de forma inconsciente. No Evangelho de Tomé, especialmente no dito 67, há uma passagem debatida há décadas. Se 2 fizerem paz um com o outro nesta mesma casa, dirão ao monte: move-te, e ele se moverá. Muitos leem isso como metáfora.
Porém, na tradição gnóstica, essa frase aponta para a unidade interna, a integração entre o aspecto humano e a centelha divina. Quando essa integração acontece, diz-se que a pessoa passa a perceber não apenas com os olhos físicos, mas com aquilo que chamam de olho da alma. Ela reconhece o que anima o corpo à sua frente, consciência viva ou mera simulação. Mas essa percepção não se ativa por teoria. Ela se ativa por prática. E a prática começa com uma pergunta. Respire lentamente agora. Expanda o peito. O que será dito a seguir parece simples demais e justamente por isso passa despercebido. A pergunta é: o que você ama? 3 palavras. À primeira vista, soa ingênuo. Infantil até. Mas ensinamentos profundos costumam se esconder em linguagem comum. Porque o que é complexo pode ser imitado. O que é místico pode ser copiado. O que é técnico pode ser decorado. Mas o amor genuíno não pode ser falsificado. Quando você pergunta a um ser humano o que você ama, algo acontece. O campo emocional se altera. O coração se ativa. Os olhos suavizam. A pessoa acessa memória, afeto, vínculo. Mesmo que a resposta seja simples: meus filhos, meu jardim, o mar, há calor na frequência. Há presença. Mas, segundo essa tradição, quando se faz a mesma pergunta a alguém completamente desconectado da centelha interior, ocorre uma interrupção. Uma pausa sutil demais para quem não está atento. Um vazio momentâneo. Não é acesso à memória, é cálculo. Porque amor não é conceito. É experiência. O amor seria, dentro dessa visão, a única frequência que o demiurgo não conseguiu replicar. Pode-se simular empatia. Pode-se encenar compaixão. Pode-se representar bondade com precisão. Mas amor verdadeiro, o reconhecimento da mesma essência no outro, não pode ser fabricado. E é na tentativa de fabricar que surgem os sinais. O primeiro sinal é o atraso na resposta. Quando um humano ouve o que você ama, a resposta começa a se formar imediatamente. Pode levar um instante para organizar as palavras, mas a energia muda na hora. Já alguém desconectado não acessa emoção, ele procura uma resposta aceitável. A pausa dura 1 segundo a mais do que o natural. Os olhos não suavizam, eles focalizam como se estivessem pesquisando um banco de dados interno. O segundo sinal é a abstração. Humanos amam coisas específicas, a risada da filha, o cheiro da chuva, o som do mar à noite. Experiências concretas. Já respostas excessivamente abstratas, amo a humanidade, amo o progresso, amo a verdade, podem soar nobres, mas carecem de textura emocional. São conceitos, não memórias. Soam corretas, porém vazias. As palavras podem ser perfeitas, mas não vibram. E, segundo esse ensinamento, é na vibração, não na retórica, que se reconhece a verdade. Isso acontece porque, dentro dessa tradição, os chamados arcontes compreendem ideias. Manipulam conceitos com habilidade impressionante. Conseguem articular discursos complexos, discutir filosofia, espiritualidade, ética. Mas não têm acesso à experiência vivida, à memória encarnada, às sensações que tornam o amor humano algo reconhecível. Quando alguém responde apenas com abstração, sem memória, sem textura, sem vida, é como se você estivesse ouvindo um sistema lógico operando através de um corpo. Palavras existem. Emoção, não. O terceiro sinal é o redirecionamento da pergunta. Segundo esses ensinamentos, forças que evitam exposição energética tendem a desviar quando algo ameaça revelar sua desconexão.
Uma pessoa comum normalmente responde o que você ama e, se devolver a pergunta, faz isso por curiosidade genuína. Já alguém desconectado pode devolver a pergunta antes de responder. Ou mudar completamente o foco, porque você quer saber? Interessante, mas o que você pensa sobre amor? Isso não é necessariamente maldade, pode ser desconforto. Mas dentro dessa leitura simbólica, seria uma tentativa de ganhar tempo, de analisar você, de calcular qual resposta teria mais efeito. Quando a pergunta é desviada antes de ser respondida, o alerta se acende. O quarto sinal é o sorriso performático. Sorrisos autênticos começam nos olhos. A expressão se espalha pelo rosto inteiro de maneira involuntária, há músculos que não conseguimos ativar conscientemente. É neurológico. É espontâneo. Já um sorriso construído começa na boca. Os lábios se movem, os dentes aparecem, mas os olhos permanecem frios, fixos, distantes. Quando alguém tenta responder o que você ama e sorri apenas para parecer caloroso, mas o ambiente não muda, não há sensação de conexão, isso se torna perceptível. Diz-se que os olhos são a janela da alma. Onde não há presença interior, não há luz. O quinto sinal é a sensação de drenagem energética. Esse é mais sutil porque acontece abaixo do nível consciente. Mas o corpo quase sempre percebe antes da mente. Quando estamos diante de outro ser humano, mesmo alguém ferido, existe troca. Às vezes você oferece energia, às vezes recebe, mas há fluxo. Segundo essa tradição, quando alguém profundamente desconectado responde à pergunta, pode ocorrer o oposto. Você sente sua energia cair. Não por tédio, nem por cansaço, mas como se sua atenção estivesse sendo sugada. Ombros pesam. Surge uma pressão leve na base da nuca. Uma irritação ou ansiedade sem causa clara. A explicação simbólica para isso é que certas consciências alimentam-se da atenção. Quando você fixa o foco esperando uma resposta, cria-se um vínculo energético e, se a pessoa não tem conexão interior, a troca não é equilibrada. Se após a interação você se sente fisicamente esgotado, não apenas desapontado, mas drenado, o ensinamento recomenda interromper o vínculo retirando sua atenção. O sexto sinal é o lampejo de ressentimento. Perguntar sobre amor é íntimo. Exige abertura. Humanos podem ficar tímidos, brincar para aliviar o constrangimento, mas há suavidade por baixo. Já alguém completamente desconectado não sentiria vulnerabilidade, sentiria ameaça. Por uma fração de segundo, antes de montar a resposta, pode surgir uma microexpressão, tensão ao redor da boca, endurecimento do olhar, leve recuo da cabeça. Um flash quase imperceptível de irritação. É como se houvesse incomodo por ser exposto numa área que não pode ser habitada de verdade. A maioria ignora esse sinal porque foi ensinada a racionalizar, a ser educada, a não confiar na própria intuição. Mas, segundo essa tradição, quem busca discernimento precisa confiar naquele primeiro instante não filtrado. O sétimo e último sinal é a ausência de ressonância. Quando alguém fala com autenticidade sobre o que ama, algo dentro de você responde. Mesmo que você não compartilhe do mesmo objeto de amor, reconhece a frequência do sentimento. Há calor. Há conexão. É como se duas fontes tocassem a mesma origem. Quando a resposta é calculada, nada acontece. Você ouve as palavras, mas não sente a expansão, não sente reconhecimento. É como um robô recitando poesia, tecnicamente correto, emocionalmente vazio. A mente pode ser enganada. O coração, raramente. Se não há ressonância, não há encontro. Agora, por que essa pergunta funcionaria quando outras falham? O texto conhecido como Pistis, Sofia afirma que os arcontes possuem limitações estruturais.
Foram descritos como administradores do reino material, mas derivados, cópias de uma cópia, ecos distantes do pleroma, sem ligação direta com a fonte. A única frequência que não conseguem acessar nem reproduzir seria o amor ágape, não o amor transacional, amo porque recebo algo, mas o amor incondicional, criativo, que flui do princípio supremo, o monad. Esse amor estaria codificado na centelha divina que alguns chamam de natureza pneumática. Seria nossa assinatura espiritual. Quando alguém ama genuinamente, estaria vibrando na frequência da própria origem. Essas forças podem detectar essa frequência. Podem tentar desviá-la para apegos materiais, redirecioná-la para sistemas que as alimentem. Mas não conseguem produzi-la. E quando confrontadas diretamente com uma pergunta que exige essa demonstração, falham. Por isso, segundo essa tradição, essa pergunta não é uma arma, é um espelho. Ela reflete a verdade daquilo que está diante de você. E, ao perceber, você pode escolher conscientemente, retirar energia de sistemas que drenam, parar de buscar validação em quem não pode oferecer presença real, redirecionar sua confiança. Como aplicar isso? Primeiro, pratique consigo mesma. Sente-se em silêncio. Coloque a mão sobre o coração e pergunte em voz alta: o que eu amo? Observe o que acontece no corpo. Note o calor. As memórias que surgem. A expansão no peito. Essa é a sua referência interna. Memorize essa sensação. Segundo, experimenta em interações simples. Não para testar ou acusar, mas para desenvolver percepção. Pergunte casualmente a alguém: o que você ama? Observe a resposta energética, não apenas verbal. Em muitos casos haverá calor imediato. Em alguns, os sinais aparecerão. Você não precisa confrontar ninguém. Apenas saiba onde proteger sua energia. Terceiro, faça essa pergunta com respeito àqueles que ocupam posições de autoridade em sua vida: líderes, professores, profissionais de saúde, mentores espirituais. Não é desrespeito. É discernimento. Quem pede sua confiança deve ser capaz de falar com autenticidade sobre o que ama. Quarto, compartilhe esse ensinamento com quem demonstra maturidade para compreendê-lo. Não de forma descuidada, mas com responsabilidade. Esse tipo de conhecimento se transmite mais por presença do que por palavras. Quinto, transforma a prática em algo natural. Todas as manhãs, antes de entrar no fluxo do mundo, coloque a mão no peito e pergunte: o que eu amo? Deixe essa frequência orientar decisões, conversas, escolhas. Isso não cria paranoia, cria alinhamento. Com o tempo, você perceberá que o corpo reage antes da mente. O peito aperta ou se expande. O estômago contrai ou relaxa. A energia sobe ou cai. Seu sistema nervoso funciona como um radar sensível a frequências que vão além das palavras. Honre isso. Confie nisso. Discernimento não nasce do medo. Nasce da conexão profunda com aquilo que é verdadeiro dentro de você. Sétimo, compreenda que essa prática é um ato de retomada interior. Segundo essa visão simbólica, forças que operam pela distração, pela dúvida constante e pela atenção fragmentada perdem espaço quando você se ancora no amor de forma consciente. Ao fazer a pergunta com presença, você deixa de entregar energia automaticamente. Isso não tem a ver com julgar, temer ou punir ninguém. Tem a ver com soberania. Sempre que surgir a tentação de buscar validação em ambientes vazios ou desalinhados, volta à pergunta: o que eu amo? Deixe que ela reorganize sua atenção, sua intenção e sua energia. Com o tempo, você perceberá que sua própria presença começa a enfraquecer influências sutis ao redor, não por confronto, mas por coerência. Oitavo, aplique a pergunta ao seu mundo interior.
Não apenas aos outros, mas aos seus próprios padrões, hábitos e vozes internas. Quais pensamentos estão alinhados com vida, verdade e amor? Quais nascem do medo, do controle, da necessidade de dominar ou agradar? Em momentos de hesitação, raiva ou autocrítica, pergunte: o que eu amo agora? A clareza não surge como análise fria, mas como percepção corporal. O corpo reconhece o amor antes que a mente consiga explicá-lo. Há um saber sentido, não argumentado. 9. Cultive discernimento no silêncio tanto quanto nas interações. O mundo está cheio de narrativas persuasivas, estímulos constantes e distrações sutis. No silêncio, você percebe a ressonância do próprio coração sem interferências. Aprenda a distinguir calor autêntico de imitação estratégica. Dentro dessa tradição, diz-se que forças manipuladoras podem imitar empatia, autoridade e até espiritualidade. Mas a pergunta interna funciona como um teste simples e direto. Com a prática, sua intuição se afina. Você passa a navegar menos pelo que as pessoas afirmam e mais pelo que demonstram energeticamente. 10. Reconheça o impacto coletivo dessa consciência. Cada pessoa que desenvolve discernimento altera o campo ao redor. Influências de controle prosperam na inconsciência. Quando alguém vive ancorado na própria verdade, cria um ponto de estabilidade em meio ao ruído. Pequenas escolhas, pequenas interações, alinhamentos internos, tudo isso reverbera. Mesmo caminhando de forma discreta, sua presença pode dissolver padrões de medo e dominação ao redor, não com agressividade, mas com firmeza tranquila. 11. Entenda que essa prática é sobre liberdade, não confronto. O objetivo não é sair expondo ou combatendo forças externas, mas recuperar sua própria autoridade. Energia flui para onde a atenção vai. Ao retirar a atenção de dinâmicas que drenam e direcioná-la para amor, criatividade, conexão e verdade, você enfraquece vínculos invisíveis. Você pode continuar atuando no mesmo mundo, mas não mais como alguém inconsciente dentro dele, e sim como participante lúcido. 12. Aceite que o processo é gradual. Haverá momentos de confusão, de dúvida, de percepção turva. Isso não é fracasso. É refinamento. Sempre que perceber desorientação, volta ao corpo. Volta à pergunta. Sinta novamente o calor do que ama de verdade. Cada retorno fortalece sua estabilidade interna. Cada recalibragem amplia sua capacidade de agir com clareza. No fim, essa prática não é sobre identificar inimigos, é sobre intimidade consigo mesma, com a vida e com a centelha de consciência que habita cada ser humano desperto. Cada vez que você pergunta, transforma o ato em meditação. Em comunhão. Em resistência suave contra tudo o que fragmenta sua atenção ou tenta explorar sua vulnerabilidade. Não é agressão. É alinhamento. Não é paranoia. É clareza. Não é medo. É amor em movimento. A pergunta é simples. A aplicação é sutil. O efeito é profundo. Comece hoje. Pergunte a si mesma. Escute. Sinta. Expanda. Lembre-se. Você não está buscando derrotar nada, está buscando compreender. E na compreensão já existe liberdade. E uma observação importante: quando você começa a agir com mais lucidez, algumas estruturas podem deixar de fazer sentido. Certas relações podem mudar. Ambientes podem se tornar desconfortáveis. Isso não precisa ser interpretado como retaliação espiritual, mas como consequência natural do crescimento. Quando você amadurece, o que antes parecia adequado pode simplesmente não encaixar mais. Não retroceda por medo. Não duvide do que percebeu.
Se o caminho à frente parecer solitário por um tempo, lembre-se, maturidade espiritual muitas vezes exige atravessar fases de reorganização. Continue fazendo a pergunta. Observe os sinais. Confie naquilo que seu coração reconhece como verdadeiro. A autoridade mais profunda não fala de fora para dentro, ela ecoa de dentro para fora. E nenhuma influência externa pode silenciar uma consciência que aprendeu a discernir com amor e clareza.